A gente tem estudado o capítulo 9 de Zacarias e a gente tem entendido alguns princípios aqui que são princípios de reino, são princípios da palavra de Deus a nosso respeito, são princípios que revelam a nossa identidade. Deus tem feito nascer nesse lugar uma comunidade de irmãos e irmãs que tem o compromisso de adorar a Deus e de fazer diferença nessa geração. Amém. Eu tenho recebido esse chamado de ser diferença na minha família, na minha casa. Eu tenho recebido esse chamado de fazer diferença nessa geração. Quantos estão comigo? E gostariam de ser usados, chamados, que Deus pudesse contar com você, onde é que você for. Amém. Se Deus pode contar com você, pode ter certeza de uma coisa. Deus vai realizar alguma coisa através de você. Amém. Deus deseja isso. Ele plantou você nessa geração com esse propósito. Eu quero usar você para alguma coisa nesse momento. E Deus está preparando, está trabalhando você para que isso aconteça. Amém. Agora, Ele quer preparar você te dando condições, curando, te dando ferramentas. A gente sabe que a gente que trabalha muitas vezes com alguma coisa que precise de uma ferramenta, o quanto a ferramenta é importante. E o quanto a falta dela, às vezes, nos impede de fazer algo. Às vezes você precisa tirar um parafuso, gente. Quantos aqui podem ser sinceros nesse momento? Não você, Hans, porque você é um engenheiro. Você já tentou tirar um parafuso com a unha? Mas já tentou? Já tentei, já. Quantos já fizeram essa besteira? Levanta a mão que eu quero conhecer. A falta da ferramenta, meteu a unha lá, Prego o dente. tirar prego com o dente foi mais radical. O Hans se identificou. Já tentou tirar um prego com o dente? Já tentou fazer uma pizza sem forno? Ou uma comida sem a panela apropriada? É terrível. E Deus hoje está querendo dar uma ênfase sobre a capacidade que algumas pessoas têm, e essas pessoas tiveram essa capacidade trabalhada exatamente pela questão de Deus ter dado instrumento àquelas pessoas. E aí, a partir daquele momento dessa instrumentalização, essas pessoas fizeram uma diferença enorme e basicamente duas coisas aconteceram. Deus se apresentou a elas, curou as feridas do passado e instrumentalizou. Então a gente vem estudando o livro de Zacarias. O profeta Zacarias, ele é contemporâneo de Esdras, não é? Naquele momento que o povo vai voltar do exílio da Babilônia para Jerusalém. E eles iam precisar ser curados daquele trauma, do exílio, da escravidão. Eles iam precisar ser tratados da cerviz do general, do capataz, do imperador sobre a vida deles, da falta que Deus fazia na vida deles, morando naquele lugar terrível chamado Babilônia. Só que Deus os libertou da Babilônia da mesma forma que Deus os libertou do Egito, da mesma forma que Deus os libertou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor. É nesse lugar que nós estamos hoje, no reino do Filho do seu amor. Mas às vezes a gente tem saudade do Egito, às vezes nós nos lembramos do passado com saudade, às vezes a gente fica pensando assim, puxa, eu estou aqui no reino do Filho do amor, mas eu não estou produzindo nada, eu estou aqui sem ter efetivamente algo para acrescentar. Quantos cristãos que eu conheço, eles vivem uma vida medíocre, sem frutos. E a mediocridade exatamente consiste na falta da frutificação. Você fazer uma colheita na mão. Quantos já colheram aí laranja, mamão, goiaba, e depois viram uma fazenda com aquelas colheitadeiras maravilhosas, com aquelas ferramentas poderosas e a capacidade que isso produz? Então a gente tem esses dois lados, né? A gente pode fazer essa dicotomia que a vida às vezes nos oferece, de ser alguém produtivo e alguém improdutivo, alguém curado, alguém não curado, alguém que faz diferença na sua geração e alguém que morre e não tem nem epitáfio. Não sei se vocês sabem o que é epitáfio. José Epitáfio. É aquilo que se escreve na lápide quando a pessoa morre. A gente pode sugerir que aqui jaz Lucas. Barbudo, 3 pontinhos. Barbudo, não é mais barbudo, Ex-barbudo. O quê? Só o. Se você morresse, o que estaria escrito no seu epitáfio? Aqui jaz André. Ou careca. O que mais? Ajuda, mãe. Homem. Ela que tem que escrever, Vai, né? vai lá, você vai escrever o que está. Homem valoroso. Servo fiel. Servo fiel.
Marido maravilhoso. Maravilhoso. Eu aprendi uma coisa aqui. Morto é tudo herói. Não tem nenhum defeito morto, já viu não? Não tem assim, aqui já é miserável, pinguço, bagunceiro, perturbou minha vida, agora vai pro inferno, em nome de Jesus. Não tem. Zacarias, quando morreu, foi escrito sobre ele assim, olha, aqui jaz um profeta de Deus. Amém. E Deus usou para falar a sua geração, e não só a sua geração, as gerações futuras. Então você está em Zacarias aí, abre no capítulo 9, e tem um versículo lá que é tremendo. Ele diz assim, quando eu curvar Judá, como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Fala, oh glória! Deus está usando Zacarias para dizer que no futuro ele ia levantar pessoas com uma característica incrível. A característica é que essas pessoas seriam guerreiras, e elas não só seriam guerreiras, elas teriam a aparência de um guerreiro com uma espada na mão. É diferente quando você enfrenta um guerreiro. Quando você assistir o filme de Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, tem uma cena lá que eu gosto muito, que Indiana Jones aparece na frente de um cara, e o cara era exímio chicoteador, e ele começa a... O Indiana Jones pegou uma arma e pá, já era. Era o encontro das armas. Tá certo? Se o Indiana não tivesse esse revólver, possivelmente ele ia levar muita chibatada. Então o que Deus está falando? Eu vou levantar você, não é como um guerreiro medíocre, não é como um ninja. Meu filho um dia disse num negócio de escola, o que ele queria ser quando crescer? Ele falou ninja. Então eu já sei que ele vai aprender a manusear armas. E Deus está usando Zacarias para falar para uma nação que estava oprimida naquele momento, voltando do exílio, imigrando, chegando sem os papéis, tendo que trabalhar lavando casa, limpando vaso, ajudando o velhinho, cortando grama, pintando parede. Esses empregos que normalmente imigrantes, embora tenha sido no Brasil engenheiro, deputado, senador, chega aqui e tem que se submeter. Não sei se essa palavra ela é coerente, se isso faz algum sentido para você, André. Então, quando Deus usa essa expressão, ele fala assim, eu vou mudar a sua sorte, eu vou mudar o que está acontecendo ao seu redor, vou fazer de você um guerreiro. Você sabe que a gente precisa analisar o contexto disso. E esse contexto é esse profeta recebendo essa palavra de Deus num ambiente difícil, no retorno. E nesse contexto, eu vou ler o versículo 9, escute aí. Alegre-se muito, cidade de Sião, povo de Sião, comunidade aqui de Coral Springs, não sei onde você mora, pergunta a pessoa que está, onde você mora? Você mora em Deerfield. Você mora onde? Fort Myers. Então você representa uma cidade. Olha só a capacidade que nós temos muitas vezes, queridos, de representar uma cidade. Você sabe, Gilmar, que Deus pode olhar para você e falar assim, você não é Gilmar, você é a representante da cidade de Deus, espiritualmente falando. Deus fez isso muitas vezes. Levantou pessoas para representar uma nação. Zacarias é esse representante da nação e ele está mandando você nesse momento se alegrar. Diga, eu sou alegre. Eu sou alegre. E aí, ele diz assim, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de batalha serão quebrados. Você está notando aqui que o rei de Jesus vai entrar nessa cidade e vai destruir as armas de guerra. Você percebeu isso? Então perceba, é isso que a profecia está dizendo. Jesus vai vir no futuro, e Jesus veio. Desse tempo aqui, para o cumprimento dessa profecia, foram 400 anos. Ele veio, montado no jumentinho. A cidade se alegrou. Cantaram Hosana, bendito vem, aquele que vem, ao nome de Jesus. E eu contei que numa das pregações passadas, que uma semana depois eles estavam lá com aquele mesmo Jesus crucificando ele na cruz. Então você vê como é que é muitas vezes o ser humano. Totalmente. Às vezes nós adoramos a Deus aqui, aleluia, que culto bom, que louvor maravilhoso. Na casa, tem churrasco daqui a pouco. Às vezes a pessoa que está do seu lado diz, você vai ter um churrasquinho, você vai respirar. É bom demais. Mas no meio da semana você quer matar o chefe.
Quantos já tiveram vontade de matar o chefe? Levanta a mão. Só enforcar. Quantos já tiveram vontade de matar o vizinho? Para mandar prender? Chama a imigração, estou sendo muito cruel nos meus exemplos. Chamar a imigração para o vizinho. Quantos já tiveram? Então nós somos assim. Essa cara. Oscilamos. Paulo, adoramos, Osana, bendito vem, nos alegramos com as profecias, e ora nos transformamos nesses carrascos que a gente tem vergonha de admitir. Mas Deus quer destruir essas armas humanas da sua irritação. E aí ele diz assim, ó, quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Diga aleluia. Aí ele dá um conselho, voltem à sua fortaleza, ó presos da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro a você. Que bênção, né? Amém. Deus quer restaurar tudo em dobro. Eu não sei o que você perdeu, mas se você perdeu algo, construiu algo, Deus quer restaurar tudo em dobro. Eu tomo posse dessa palavra nessa momento. E eu sei o que Deus está fazendo através da sua palavra. Então quero voltar à fortaleza, já temos voltado à fortaleza, versículo 3 é o versículo que eu vou trabalhar com vocês hoje. Eu queria que vocês lessem comigo. Quando eu curvar Judá, como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Sião é muito importante para mim, essa palavra, os princípios que estão relacionados a essa cidade. Na verdade, Sião é um monte. Os montes de Sião. Você lembra dessa música? Mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor em volta do seu povo. Antes que diante dele a terra dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Você Sião. Você é um filho de Sião. Você é uma filha de Se Sião. você é um Sião, você possui uma identidade. De onde você é, Fernanda? Nova Lima, Minas Gerais. PH? Nova Lima é uma cidade. Fala aí para mim de onde você é rapidamente. Você é de São Paulo? Você é da Polônia? É do interior. Da Bahia? São Paulo. Tá cheio de paulista, mano. Nós, mano. É tudo Corinthians aqui, velho. Não, Corinthians. Tudo bonito, tá bom, pai? Então os filhos de Sião. Os filhos de Sião, eles possuem uma identidade. Você possui uma identidade. Existe um registro sobre sua vida, existe uma genética que revela de quem você é filho. Minha irmã uma vez estava andando e o cara mexeu com ela, fez fio-fio. Lembra dessa história no Brasil? Fio-fio. E ela olhou para ele assim, para ver quem era que fazia fio-fio. Ele olhou para ela e falou: ih, rapaz, você é o Rui de saia. O cara me reconheceu nela, porque minha irmã é muito parecida. Por que a minha irmã é muito parecida? Por que a aparência revela a identidade? Por que a aparência revela a identidade? Você sabe? Você sabe. Você foi à aula de biologia naquele dia em que se ensinou sobre cromossomos? Por causa do cromossomos. Está entendendo o trocadilho? São 23 desse cara aqui, com 23 dessa moça aqui, nasceu com esse homem aqui 46 e com essa moça aqui 46. É 23 de cada um, é meio a meio. Você nota que a genética tem uma misericórdia incrível. Verdade. Não é? É verdade para você também. Não é? É verdade. Que é cromossomo. Deus é bom, cara. Identifica. E por que eu estou falando Evolução. de cromossomos? Porque o cromossomos identifica a sua identidade humana. Mas associado à identidade humana, Deus colocou uma identidade divina.
Você não é só humano, você é espiritual. E a identidade espiritual não tem cromossomo humano, é exclusivamente de Deus. Amém. Então, glória. Então você tem uma identidade ampliada. Você não é só um terráqueo, um humano, uma pessoa que vai morrer. Você tem uma outra identidade dentro de você que você tem que fazer predominar sobre a identidade humana. Se você deixar a identidade humana predominar sobre a sua identidade espiritual, você vai ser essencialmente racional. Não tem fé aí. Não tem eternidade aí. Não tem a vitória sobre a tristeza, mesmo no momento de luto. Não tem. Agora, se você deixar a identidade espiritual predominar sobre a sua identidade material, você começa a ser parecido com alguém que é de Sião. A sua identidade revela de onde você vem. E a identidade normalmente está associada a um propósito. E esse povo aqui, eles possuíam uma identidade. Deus está falando com Israel voltando para a Babilônia. Você, Sião. Ele está comparando aquele povo maltratado, sofredor, com um monte. E aí você sabe, você já cantou, nós somos como um monte de Sião que não se abala. A gente se abala realmente, na verdade, na prática a gente fica abalado. Eu pego uma gripe e fico abaladíssimo. Tremidinho. Basta uma gripe, eu quero morrer. Imagina se eu tivesse um filho. Raquel, como um remédio para mim, eu estou morrendo. A gripe. Eu estava escutando o Gilmar, esse aqui acordou de madrugada, eu quero morrer. Palpitação. Estou morrendo. Palpitação, homem ou bicho fraco. Então, às vezes, a nossa fraqueza revela pra gente a nossa humanidade, mas Deus está falando assim, tem algo dentro de você que é eterno, que eu quero resgatar, e que eu quero fazer acontecer, que eu quero fortalecer, que eu quero desenvolver, que é o seu lado espiritual, e você tem uma boa notícia para fazer hoje, você está vendo, você vem aqui fazer isso. Você vem dar uma bombada no seu homem espiritual. Para ele se fortalecer, para a sua identidade predominar sobre a outra, que é aquela que cada dia está se corrompendo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala assim, eu tenho algo aqui dentro que cada dia está pior, mas eu tenho algo dentro de mim que cada dia está melhor. Amém. Isso é um contraponto. Então, os filhos de Sião possuem uma identidade. E todo mundo que tem uma identidade tem uma missão. Repare aqui o que acontece com Josué. No contexto de Josué aparece alguém com uma espada na mão. Porque Deus está falando assim, Sião, eu vou fazer de você um guerreiro com uma espada na mão. Eu disse aqui que é uma diferença enorme. E aqui em Josué 5,3, escute só o que acontece. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou, você é por nós ou por nossos inimigos? Perguntem para a pessoa que está falando assim, você é por nós ou por nossos inimigos? Quem é você? É nós, pai. Você é por nós ou é contra nós? Né? Tem gente que casa e lá no casamento fala assim, você é por nós ou contra nós? Aí a esposa diz, contra nós. Até quando? Até quando? Até que a morte nos separe. Passa uma semana, começa a voar dentro. Aí vem a morte doida. Terminar. Aí passa uma semana, soco, pontapé. Aí faz a pergunta, você é por nós ou contra nós? Contra você. Contra. Eu quero divórcio. Então, às vezes, nós mudamos de lado. Então, dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, você vê, olha, essa pessoa pode mudar de lado, viu? Aí o anjo vai responder. Repare o que o anjo vai dizer assim. Eu queria que esse anjo dissesse assim, rapaz, eu estou do seu lado até não poder mais, mas ele fala nem uma coisa nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. A primeira coisa que eu descubro desse anjo aqui, que ele tem uma identidade, ele não é maneira casou. Ele não está impressionado com Josué, ele não quer fazer parte do time do Josué, ele tem uma identidade muito bem definida, ele é de Deus. Então aprenda aí, o mundo vai volta e meia perguntar de onde você é. Você vai ser tentado a dizer assim, eu sou, mas não sou muito, eu sou mais ou menos. Aprenda a dizer, eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Eu tenho essa identidade bem definida, eu sou do Senhor. E esse aqui, particularmente, tinha uma identidade um tanto quanto... Não é, ele era um comandante do exército de Deus. Então o Josué se prostrou com o rosto em terra, em sinal de respeito, e ele perguntou, aqui presta atenção, os teólogos falam algo muito interessante sobre isso. Se fosse um anjo, ele não aceitaria adoração. Ele ia levantar ele rapidamente. Então, possivelmente,
Nós estamos diante aqui da aparição do próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus, não identificado na pessoa de Jesus, mas identificado num ser glorioso com uma espada na mão. Eu creio em Jesus com uma espada na mão. Glória a Deus. Porque não adianta esse Jesus esquálido, magrelo, de olho azul, cabelo comprido, morto numa cruz. Não é o Jesus que eu creio que aparece na Bíblia. Ele teve nesse momento rapidamente, mas ele voltou triunfante. E aí ele fala assim, José pergunta assim, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Olha, queridos, aqui tem um padrão. Nós temos que perguntar sistematicamente o que Deus quer falar comigo. Faz esse exercício nessa manhã e fala assim, Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje nessa manhã? Levanta sua mão na minha direção e fala assim, usa o jumento do pastor. Fala aí, profetiza. Usa o jumento do pastor para trazer uma mensagem para mim nessa manhã. É estranha, né? É estranho. Mas hoje eu estou aqui na qualidade de servo. Servo é esse que Deus usa para a sua glória. E Deus usou o jumentinho para trafegar nada mais nada menos que o Senhor, Rei dos Reis. E aí que mensagem o Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército, o Senhor me respondeu, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo e Josué as tirou. A gente sempre pensa nisso aqui como sendo a figura de santidade. A gente lembra de Moisés. Moisés também teve um lugar. Mas você sabe o que eu quero trazer para você nessa manhã como ênfase sobre isso aqui? Para entender a identidade de Deus, nós precisamos retirar a identidade humana. A sandália é o símbolo da identidade humana. E, eventualmente, nós precisamos tirar tudo que não tem a ver com a identidade humana para poder receber a identidade celestial. Nós temos que estar dispostos a tirar da nossa vida aquilo que não pertence à natureza de Deus. Porque a gente incorporou muitas coisas que não fazem parte do plano da terra. Então aprenda isso. Você quer receber uma identidade fortalecida em Deus? Aprenda a deixar-se retirar das coisas que não fazem parte da identidade celestial. Deus trabalhou com a identidade de Josué. Gente, quando Josué assume a missão de governar Israel, de ser aquele cara que substitui Moisés, ele estava morrendo de medo. Não é à toa que Deus fala com ele várias vezes, Josué, não tenha medo. Se você ler Josué capítulo 1, várias vezes fala, Josué, não tenha medo, porque não existe líder medroso, querido. Você vai seguir um líder medroso? Vai. Vai seguir ou não? Não vai. Você vai seguir um chefe medroso? Não vai. Você vai seguir um marido medroso? Não vai. Então aprenda uma coisa, a gente tem que se revestir de coragem. Então vira aí para a pessoa que lá e fala, coragem. Coragem. Agora, o que eu percebo no cristianismo de um modo geral? Faz essa análise comigo. Os crentes. Quantos que você percebe que tem essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem, essa valentia, eles estão desempenhando um papel em Deus? Quantos? Nós temos uma nação de pessoas ouvindo, não praticando, alguns líderes orgulhosos, vaidosos, pregando, templos suntuosos, minoria, mas a grande maioria está com medo. Está com medo da crise migratória, está com medo da crise financeira, está com medo da crise de corrupção, está com medo da crise, eles estão com medo, trincheirados. Mas Deus quer tirar você desse lugar, porque esse lugar é Babilônia. Ele quer levar você para Jerusalém, amém? Amém. Um lugar do culto, um lugar da adoração e um lugar de uma fortaleza. Então Deus trabalhou também, Jesus trabalhou também com a identidade de Simão. Simão, o nome dele revela a sua identidade humana e como é que ele se portava por causa dessa genética humana. Ele balançava, a hora ele estava bem, a hora ele estava mal. Simão era meio bipolar. Volta e meia, ele era aquele cara que, Jesus, eu morro contigo, na outra hora você me dá uma espada aí que eu vou cortar a orelha desse aqui, porque ninguém toca no meu mestre. Simão ele gostava de usar a espada. Aí o que eu aprendo com Simão? Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar, porque se você não mudar, você vai ficar sendo refém dessa genética humana aprisionadora. E Deus já te libertou, diga amém. Amém. Então o anjo pergunta para Josué a sua identidade, Jesus pergunta para Simão a sua identidade, como é seu nome? Ele diz Simão hoje, não é Simão, é Petros, é pedra, eu quero transformar a sua identidade. Hoje, nessa manhã, Deus quer estar falando conosco o seguinte, eu quero dar uma implementada na sua identidade. Amém.
quero dar uma transformada no seu nome, eu quero te dar um nome novo, eu quero te dar uma identidade nova, eu quero te dar um propósito novo, eu quero colocar uma espada na tua mão. Amém. E se for de fogo, melhor. Se for do Darth Vader, eu recebo. Ei, Faz bom, me lembro como você. aê! Com a espada laser? Eu modernizei o negócio. Não é? A nossa referência de espada hoje é a do Luke Skywalker contra o Darth Vader. Né? Pronto. Quero lembrar você que a sua identidade não é outra coisa. E o mínimo que você quer entender como identidade hoje é o seguinte, ó. Vocês, porém, 1 Pedro 2,9, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Já tiraram a sandália dos pés. Povo exclusivo de Deus. Vocês têm uma missão. Vocês vão anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava lá no futebol vendo meu filho jogar. Minha identidade humana dizia para mim assim: rapaz, esse filho você joga bem pra caramba, me parece com você. Você nessa idade, corria pra cá, corria pra lá. Era um craque, ele não foi Neymar por um acaso. Essa é a minha identidade humana. E às vezes um pai chega para mim e fala assim: eu sei que é o pai do Johan, filho, joga bem esse menino. Eu sei, a genética contribui muito. Mas bicho craque quando era menino. Aí o Espírito Santo fala comigo assim: ei, essa identidade aí, velho, tá com nada não. Você esqueceu? Com essa identidade de craque aí, você se meteu nas drogas. Você mentiu pra caramba, você roubou, você... Né? Eu vou parar aqui com o meu currículo para não inspirar, para não queimar o pregador. Mas Deus restaurou a sua identidade, te libertou das drogas, te livrou do bicho, casou com a mulher mais bonita do mundo. Você é um vencedor, rapaz. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou assistindo o jogo? Não. Estou dando vazão à minha identidade humana? Não. Está aqui um cara brasileiro do lado. O que você faz no meio, querido? Como é que está a sua família? Deus tem um plano para você. Deus quer resgatar você, cara. Deus tem um plano para a sua família, quer te abençoar. Você tem perdão. E aí, o que acontece? Eu acabo esse dia, porque Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que eu anuncie as grandezas. Eu estou com o escreve dele assim: esse domingo eu não vou não, porque tem jogo, eles estão jogando agora. Por isso que eles não estão aqui. E ele está dizendo: no próximo domingo estou eu e minha casa aí na sua casa para estar com você. Então eu recebi esse chamado, você também recebeu esse chamado, de dar muito fruto. Mas essas pessoas estão acorrentadas. Olha o uso da espada aí. Chamou uma espadada naquela corrente lá. Pá! Vai que é? Arrebenta a corrente dele e ele está livre, ele pode vir. E aí Deus está dizendo para mim assim: eu vou te dar uma espada, mas não sei se você notou, quero enfatizar, no verso 10, ele fala assim: eu vou destruir os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E no 13 ele diz assim: eu vou usar Judá e vou usar Efraim como arco e flecha e Sião como espada. Parece uma contradição. Parece. Porque 3 versículos antes ele fala assim: eu vou acabar com essas armas todas. Mas logo na frente ele diz: eu vou restaurar essas armas. É porque as armas que eles estavam usando aqui são armas humanas. Tanque de guerra, lança-chamas, arco e flecha, armas humanas. E a gente sabe que as nossas armas não são carnais. Agora, por que essas armas estavam sendo usadas humanamente? Porque Deus tinha parado de lutar as guerras deles. Isso é um perigo. Se você tiver Deus atuando ao seu redor, você não vai precisar usar arma humana nenhuma. Mas se Deus tiver abandonado as suas guerras, você vai ter que usar muita maracutaia. Não sei se você entende essa expressão. Muito golpe baixo, muita falcatrua, para poder vencer as suas próprias batalhas. Mas se Deus vai à frente do seu povo, e Deus está usando as armas de guerra como elementos de guerra e de juízo. Salmo 7,12 fala algo tremendo. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada. Fala aí com a pessoa que está ao seu lado: Deus está afiando a espada dele.
Ele arma o seu arco e aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Eu já peguei um arco indígena na mão e divertidamente eu fui tentar retesar o arco. Então é essa cena aqui, né? Peguei o arco, né? Peguei uma flechinha. Quando eu engatei aqui, que eu fui mexer o negócio, eu falei, rapaz, isso é coisa para homem. Fortíssimo. É difícil, ele tem uma pressão violentíssima. Eu falei, caramba, alguém aqui faz favor para me mostrar? Não dá. Por quê? Porque a pressão exercida ali era tão grande para arremessar uma flecha a 100 metros de distância, para atravessar uma couraça, um capacete, um arco. Não era uma arma para ser usada por qualquer pessoa. A pessoa precisava ser treinada para usar aquela arma. A arma precisa de treinamento. Nós vivemos no mundo, num país especificamente, que vende armas à torta direita, no Walmart, no Pode, em qualquer lugar, e dá essas armas para qualquer idiota usar. Desculpa a expressão idiota. Por que é idiota? Porque compra, se vale delas, fica valente, usa no trânsito, quer resolver seus problemas de fechada com a arma, quer subjugar pessoas usando um revólver. E aqui uma R15. É possível você levar uma fechada no trânsito, dar um glória a Deus para ele e ele levantar um fuzil para você. Fantástico apresentou um maluco lá com 500 metralhadoras, todas funcionando. O cara que fez aquela maluquice lá estava com mais de 10 fuzis. Então as armas, elas precisam de treinamento, elas precisam ter uma consciência, elas precisam ter uma aplicação. Elas precisam de um treinamento. Por isso que Davi, Deus adestra a minha mão para a batalha. Porque senão você vai ferir o seu irmão com a espada que Deus te deu. E o que eu vejo no mundo espiritual, no mundo gospel, no mundo cristão, muitas vezes a gente usando as armas de Deus uns contra os outros, um ministério contra o outro. A gente usa a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, contra o irmão. Nós temos que parar de fazer isso. Fala para a pessoa que você para com isso. Quem é que consegue dobrar um arco? Só um guerreiro treinado. E é Deus que está dizendo assim, eu é que vou armar esse arco, eu é que vou apontar para aqueles que precisam de arrependimento. Então nessa figura Deus é o guerreiro, nessa figura nós somos o poder dele aqui na terra, nós seríamos instrumentos da atuação de Deus para arrependimento das nações, e arrependimento significa mudar a mentalidade de identidade humana para a identidade espiritual, e todos os que tiverem esse chamado e atender esse chamado teriam uma promessa. E essa promessa é, eu vou usar você para vencer as guerras. Amém? Amém? Eu vou fazer grandes coisas através de você. Você precisa ter essa mentalidade. Deus quer usar você para fazer grandes coisas. A gente perde isso. A gente some na multidão. A gente desaparece. A gente fica sem some, perde, não tem, não consigo, estou sem grana. Ou um homem com dinheiro, um instrumento. É um homem poderoso. É o recurso, né? Não é? Hans, um cara com muita grana é um cara muito poderoso, já reparou? Aí esse Deus está falando assim, vou tirar a tua grana. E vou te dar uma outra instrumento, a palavra. Amém? Deus quer usar você com essa... Agora, ele está dizendo aqui que ele vai te dar uma espada para você lutar contra os filhos da Grécia. Olha que coisa interessante. Tem uma aplicação essa arma, é contra os filhos da Grécia. Só que, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Zacarias está há 200 anos desse fato. Nessa época que a Grécia não era nada. Quem era aqui no top, aqui nos Estados Unidos da época, era a Pérsia. Era o Império Medo-Persa. Eu não sei quantos lembram de uma profecia, de uma visão que Nabucodonosor teve. Que ele viu uma estátua e a cabeça era de ouro. Lembra dessa figura? A cabeça era de ouro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro, e mais embaixo era de barro. Você te lembra disso? A cabeça era Babilônia. Zacarias está nessa parte aqui da estátua. Ele é do peito e do braço. E o Império Grego, que ele está falando aqui, que eu vou usar a nação de Israel, contra o Império Grego, não existia. Então, Zacarias está dando uma profecia para o retorno do povo, mas apontando para o futuro. A palavra profética tem essa dupla natureza. Ela é uma espada de dois gumes. Ela corta para o tempo atual, mas ela corta para o tempo futuro.
Então, muitas das profecias do livro de Daniel, que é um livro extremamente messiânico, o livro de Joel messiânico, Zacarias messiânico, são livros que apontam profeticamente para aquele tempo que eles estavam vivendo ali naquele momento, mas para o futuro também. Então ele vai falar de um rei que ia atuar naquele momento, mas ia falar do anticristo também. Quantos estão comigo? Estão entendendo? Então Zacarias estava dizendo assim, olha, os gregos vão vir aí e vocês vão ter que lutar contra eles. Já estava combinado a história. E depois de um certo tempo, eles constroem o templo, lá Zacarias, com Esdras, com Neemias, com Zorobabel, constrói o templo, constrói os muros, o Império Meda. Daniel está lá profetizando, entrando na cova dos leões, vencendo os leões, mandando Sadraque, Mesaque e Abednego para a cova. Aí chegou alguém, tocou a campainha. E assim acontece. Vizinho. Senta aí, vizinho. Recibe uma unção para compreender português. Senta-se, senhor. Aí, mas e os gregos? Olha, quando Deus dá uma palavra para você, pode demorar, mas vai acontecer. Demorou 200 anos e os gregos chegaram. Alexandre o Grande começou destronando o Império Persa. E quem estava lá? Pertinho do Império Persa, Israel. Conquistou Jerusalém também. Só que esse rei, ele era mau. Esse Alexandre o Grande. Cruel, matou gente pra caramba. E depois Alexandre o Grande morreu, e levantou um outro rei chamado Antíoco Epifanes. Esse cara era tão cruel com Israel. Ele era um Hitler, gente. Ele invadiu Jerusalém. Lá onde era o local da adoração, que ele tinha que sacrificar carneiro, ele sacrificou um porco. Tamanha crueldade desse cara. Ele entrou dentro, Daniel 12 chama ele de sacrilégio abominável. Ele fez um sacrifício de um animal imundo dentro do templo. Mas essa profecia ela tem dupla aplicação. Ela estava falando do Antíoco Epifanes, mas estava falando do anticristo também da besta, do Apocalipse. Ele fez isso. Ele tirou a Torá. Ele implantou a religião grega. Agora eles tinham que fazer sacrifícios a Deus, Thor, Homem-Aranha. Ele transformou a adoração de Israel, obrigou eles a adorarem os deuses gregos. Agora vamos lembrar da profecia de Zacarias. Eu vou usar você como uma arco, uma flecha e uma espada contra os gregos. Só que, queridos, os gregos tinham um exército poderosíssimo. E esse exército poderosíssimo subjugou, implantou religião, expulsou o pessoal de Jerusalém. Aí vem a história de Matatias. Fala comigo, Matatias. Não é um cara que matava a tia. Matatias, quando vê os gregos fazendo essa abominação contra o culto, contra a religião de Jerusalém, ele foge para uma cidade pequena, bem pequenininha, com 5 filhos. E eles começam lá naquele lugar a adorar a Deus conforme o costume da palavra de Deus. E eles estão lá felizes, numa cidade bem pequenininha. De repente, aparece quem? Um grego. Para obrigar a fazer o quê? A adorar conforme a cultura da Grécia. E aí o que acontece, querido? Ele fala assim, eu não vou aceitar isso não. Eu estou com Zacarias. Eu vou me levantar, estou tudo arrepiado. Eu vou me levantar contra esse pessoal aí. Só que o bicho era doido, né? Era um oficial ou dois, só porque a cidade era muito pequena, eles mandaram uma tropa grande. Ele resistiu ao oficial, o Espírito tomou ele foi lá e matou os gregos. E matou os judeus que queriam também se perfilar com os gregos. Fala para a pessoa que está só, cuidado com a Grécia. Cuidado com o nome de Deus para matar você se você Aí, gente, o que acontece? Vou colocar no Facebook. Matatias matou as tias de todo mundo. Detonou. Matatias cheio de coragem agora. Cheio de arma. Corre para as montanhas. Vou vazar, porque agora o negócio vai. Ele fugiu. A valentia dele durou até esse momento. E ele foge para as montanhas. E fica lá. Só que o Facebook começou a apontar assim, ó. Tem uma galera que está resistindo à Grécia. Tem uma galera que viralizou. Obrigado, Hans. Viralizou. Tem uma galera, tem um pessoal lá nas montanhas que eles não se submetem a Antíoco Epifanes e essa tropa que quer fazer da gente a cultura grega dominar sobre nós. Nós somos da galera de Zacarias e nós vamos para a montanha também. Sabe o que aconteceu? Começou a ir gente para a montanha.
Curte e compartilha. Curte e compartilha. E começou a chegar gente na montanha. O que você veio fazer aqui? Eu fiquei sabendo que você detonou o povo lá dos gregos. Eu vim pra cá também, porque lá o negócio tá ruim, então fica aqui. Quando ele notou, ele estava fera. Com os recursos. Com os recursos. Estava meio armado. Só que, aqui acontece um negócio que eu quero enfatizar. Vai ter o general, o rei, manda uma tropa para matar eles, e eles estão preparados. Só que eles cumpriram a lei à risca, e eles atacaram eles no sábado. Sabe o que Matatias fez? Nós cumprimos a Bíblia, nós não vamos mexer com eles no sábado. Morreu milhares de pessoas. Fernanda disse um ó bem legal. Ó. É porque eu já vi isso acontecer. É. Não assim, né? Ai, a lei, não pode, sábado. Aí eles ficaram de braço cruzado e a espada, vá, mas Matatias não morreu. Aí ele chamou o pessoal que sobrou e falou assim, olha só, nós não vamos cumprir essa lei não. Essa lei não é boa. Esse bagulho não vai rolar. Larga a religião. Eu vou. Larga, obrigado, bem. Larga a religião. Larga essa religião. De religião não é bom, não. Para com essa história. Aí o que ele fez, gente? Ele falou assim, pessoal, bora resistir. Tem uma profecia pra gente resistir. Aí Matatias morreu. Fala para o seu próprio, Matatias morreu, gente. Morreu, Matatias morreu. Mas os filhos dele receberam a genética humana, mas receberam a genética espiritual também. E na genética espiritual tinha uma palavra profética: vou usar vocês para resistirem o império grego, massificando, idolatrando, transformando a vida de vocês. E aí os filhos, um deles, chamado Judas, esse é um bom Judas. Aliás, tem alguns Judas muito bons, outros muito ruins. Esse era bom. Ele era um artesão, uma pessoa que usava martelo. E ele ganha um apelido, ele usava martelo. Martelo, no hebraico, é Macabeus. E aí nós estamos diante da história de Judas ou Macabeus. Essa história está na Bíblia Católica. Na Bíblia Evangélica não tem, porque a Bíblia Evangélica é cânon judaico e a Bíblia Católica, se eu não me engano, é Septuaginta, e lá tem esses livros. E essa história está lá. E essa história é o seguinte: esses caras, esses jovens, eles agora armados de martelos, resolvem enfrentar o exército grego. E Deus deu graça. Eles venceram. Agora, eles não venciam somente. Eles pegavam o arco, a flecha, e pegavam a espada dos... Lembra que Deus falou, eu vou quebrar as armas e vou dar outras para vocês? Agora Israel montou um exército. Pronto. E Antíoco Epífanes, o próprio, o rei, o imperador, resolve enfrentar os macabeus em Jerusalém. Porque eles dominaram Jerusalém, tiraram o porco do altar, restauraram o culto judaico e estão governando Jerusalém. Aí o imperador falou assim, pode chamar o exército inteiro, vamos acabar com ele. Nós vamos detonar. E ele marcha. No capítulo 8 ele diz assim, que esse rei viria contra Israel. E ele, naquele momento, seria afligido sem que ninguém colocasse a mão nele. Quando você conhece a profecia, a palavra revelada a seu respeito, você não precisa temer. Já foi dada a sentença. Vai lá só para assistir. E aí no capítulo 8 ele fala isso. E quando ele chega lá, queridos, Antíoco Epífanes vem na sua carruagem, na sua biga lá e tal. De repente dá uma dor de barriga no homem grande. Já teve dor de barriga? Mas foi grande a dor de barriga dele. E ele se encurva, mas ele estava tão irado que ele acelerou a carroça para chegar lá e matar todo mundo em Israel. E aí quando ele chega no momento da dor, ele cai da biga. Ele caiu da biga. E se desconjuntou inteiro. Voou o braço para um lado, o pescoço para o outro, e ficou todo lascado. E quando eles levantaram o cara, estava vivo ainda, da sua barriga começaram a aparecer bichos. Esse imperador Antíoco Epífanes teve uma morte sem ninguém tocar nele. Não teve flecha, não teve dardo, não teve nada. Agora preste atenção o que a Bíblia diz em Joel, e é muito interessante para a gente aprender nesse contexto. Proclamem isso entre as nações. Joel 3,9. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco,
sou um guerreiro. Venham depressa, vocês nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. É essa profecia de Joel que se cumpre quando Israel pega os seus arados, pega os seus martelos e transformam em armas de guerra e dizem na sua fraqueza diante de um exército poderoso que invadiu a terra toda: eu sou um guerreiro. Faça isso nessa manhã, diga: eu sou um guerreiro. Os gregos foram dominados logo depois por Roma. E aí a estátua de Nabucodonosor vai falar desse império romano que dominou o mundo inteiro. E repare como a Bíblia fala de governos mundiais. De lá para cá, teve um imperador romano que governou o mundo inteiro. O Império Romano foi dividido em 10 impérios, ou 10 governos. Tem os saxões, os visigodos, vocês assistiram isso na aula de... Né? Os saxões formaram a Inglaterra, né? Os franceses, os alemães, e essas nações hoje que governam o mundo. Nós estamos hoje sob o governo de 10 nações subdivididas no Império Romano. É agora, nesse tempo, que a pedra de Nabucodonosor, que aparece no sonho dele, vai despedaçar. Jesus vem nesse momento, Jesus é a pedra. E ele vem despedaçar esse governo dessas 10 nações que nós falamos sobre elas hoje. Mas antes disso, nós temos uma missão a cumprir. Falei para a pessoa que está tem uma missão. Nós temos que enfrentar os filhos da Grécia. O que significa filhos da Grécia nos dias de hoje? Você sabe por quê, queridos? A civilização grega, preste muita atenção nisso, foi tão influente que quando o Império Romano invadiu a Grécia, ele preservou a cultura grega. Era como se o Império Romano fosse a força de Roma com a cabeça dos gregos. Por que eu estou falando isso? Porque o sistema político de Roma é grego. O treinamento militar de Roma é grego. O sistema de república, tudo grego. O esporte, grego. Então, Roma, que governou o mundo, tinha como cultura a Grécia, os conceitos da Grécia. Democracia, já vou falar nisso? Que a gente usa em casa. Vamos para o restaurante tal, aí vamos democraticamente, todo mundo quer Burger King. Aí o pai quer comer healthy. E os meninos querem comer Burger King. Aí você elege a democracia para ser o governo da sua casa. Vai todo mundo comer healthy. Healthy. Aqui não tem democracia. Tem patecracia, mãecracia. Amém? Quantos estão comigo? Estão entendendo, garotões e garotonas? E é para chegar 2 horas da manhã. Vai, mas demora. Então, 5 democracia. A gente acha jóia a democracia. Um sistema de governo maravilhoso. A maioria decide pela minoria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia não é grega. A Bíblia é teocracia. Aí eu estou diante agora de um mundo governado fortemente pelo Império Romano e intelectualmente governado pela Grécia. Jesus vem. O que muda? Presta atenção. O que muda quando a Grécia entra associada a Roma? A forma de colonizar os outros povos. Os babilônicos entravam, matavam todo mundo e levavam os melhores. Os gregos entravam, matavam todo mundo e levavam os melhores. Agora vai mudar. Roma não quer matar as pessoas. Ele não quer destruir a cidade, ele não quer acabar com o culto, ele só quer que você fale latim e me pague os impostos. Isso é tão sutil, gente. Porque quando eu aprendo o idioma, eu recebo a cultura. Eu recebo a cultura. Eu recebo a filosofia. Foi por isso que Jesus entrou exatamente no Império Romano. Por que ele não entrou na Babilônia? Por que ele não entrou na história na Grécia? Porque eles não tinham implantado esse sistema de discipulado, de massificação, esse sistema de controle de você. É um sistema que controla você sem usar arma. Você fica controlado no sistema religioso, no sistema político, no sistema econômico. Essa coisa da pirâmide, de colocar os maiores no topo, é grego. Esse sistema de colocar os mais proeminentes no topo e a gente adorar, é grego. Lembra da Olimpíada? Botava 10 caras para correr e o fortão ganhava. Quando ele ganhava, como é que os gregos consideravam aquele que ganhava? Um deus. Botavam uma coroa de louros nele e faziam, ele é um deus. Nós não fazemos isso hoje, amados? Nós não fazemos isso hoje? Nós não consideramos deuses
aqueles que nos representam com muita autoridade. Nós não consideramos Deus gente com muito talento, nós não consideramos Deus gente com muito poder, muita unção. Então nós temos muito da Grécia dentro de nós. Mas a profecia está valendo, porque valeu para aquela época e valeu para os dias de hoje. Nós precisamos lutar contra o pensamento grego. Nós vamos ter que ser a geração dos macabeus nessa geração. Só que as nossas armas são martelos. Nossas armas são coisas pouco eficientes. 2 Coríntios 10:3 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levarmos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Presta atenção, conceito de ideologia de gênero, por exemplo. O último cromossomo da linha dos 23, o par 23, o 5 é a cor dos olhos. O último é o sexo. Na genética, o cromossomo 23 identifica o sexo. E aí são dois, homem e mulher. A ideologia do gênero, que é grega, está dizendo que nessa identificação agora vai ter outra coisa. As pessoas vão definir quando isso. É ridículo. É ridículo. Mas não é só a ideologia do gênero, não. Eles querem impregnar a nossa cabeça com a democracia. Eles querem impregnar a nossa cabeça com o ecumenismo. O apóstolo Paulo chegou na Grécia e tinha várias estátuas, inclusive aos deuses desconhecidos, até o Deus dos judeus eles colocaram lá. Quando o imperador Constantino, no século III, se associa à igreja, ele introduz todo aquele paganismo, aquela idolatria dentro do sistema religioso cristão, grego. Isso não era romano. Roma não tinha religião, agora a Grécia tinha. Grécia, o deus dele chamava Zeus. O filho Hércules. Você sabe a mitologia grega, a influência que tem sobre nós. E sobre a influência que tem sobre os nossos filhos. E aqui é interessante que hoje nós estamos sendo chamados para combater essa batalha. Porque os nossos filhos estão sendo bombardeados, sendo roubados. E eu quero profetizar sobre os seus filhos, que eles serão os macabeus dessa geração. Amém. Eles não têm armas. Eles não têm flechas. Mas eles têm uns martelinhos. Que é a palavra de Deus. Eles têm essas espadas. Efésios 6,17 diz assim: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pais, mães, filhos, comecemos a pregar a palavra em tempo real. Use o Facebook, põe a palavra de Deus e os princípios da palavra. O Instagram, tira uma foto, a palavra. Na escola, se junte com as pessoas da palavra. Cuidado. Porque se a gente perder a próxima geração, nós perdemos a nossa também. Esse capacete da salvação fala que nós somos salvos dessa geração. E essa espada do Espírito, que Filipenses diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração grega, corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Deus tem um plano para essa geração e Ele quer usar você como um guerreiro. Amém. Entendem, guerreiros? Que lutam? Como se diz em pessoas que lutam? Guerreiros. Deus querendo nos fazer guerreiros. Amém. Porque aí fora o mundo está mal. Não sabemos quem é homem e quem é hembra. Pergunte para a pessoa que está a seu lado se isso é um homem ou se é hembra. Vai tener nacer una barbicha, como se chama isso? Una barba grande. Pero nosotros hoy no sabemos mucho sobre las personas. Creo que sim, creo que não. Chegou o momento da gente se levantar a igreja, de ser conhecido nesta geração como uma igreja não medíocre, não como um cristão qualquer, sem efeito, sem unção, mas alguém que maneja bem a palavra da verdade, que sabe com quem ele luta. Não é como aquele que o apóstolo Paulo disse que está dando socos no ar. Não, a gente tem um chamado. E é interessante analisar sobre o ponto de vista de Matatias. Ele com a família dele, ele chegou para a família e falou assim: se tiver que morrer, a gente morre.
Mas nós não vamos nos julgar, não vamos deixar subjugar pelo império dele. E sabe o que os filhos fizeram? Eu estou com vocês nisso, pai. Eu não vou me corromper. Eu não vou usar droga. Eu não vou fazer sexo livre. Eu não vou entrar nessa da ideologia do gênero. Não vou entrar. Eu vou abraçar com a palavra de Deus. Sabe o que Deus fez? Um pouco. E eles venceram nada mais, nada menos que um imperador romano. Porque Deus o feriu. Hoje nós somos chamados para afiar o machado. E às vezes na luta do dia a dia, nosso machado, nossa espada fica cega. A gente dá um golpe aqui, a gente dá um golpe ali, a gente chama os filhos, eles não querem ir, a gente quer a esposa aí, a esposa briga com a gente briga com o marido, a gente fica brigado, e aí não quer mais, aí está no dia, já não está mais. É um negócio complicado. Às vezes lutamos contra o nosso vizinho. Esta es bueno. Orei muito para ter um vecino assim. Cristiano, que vele los servicios. Levante suas manos para este vizinho. Oh Dios, está en la iglesia. Está mal. No, está en la iglesia. Está en la iglesia. Deus quer levantar você. Com os recursos que você tem. O que você tem na mão? Um martelo? Poucos macabeus tinham. Um martelo. E Deus vai fazer com que você lute para não deixar que os gregos dominem sobre você e sua família, sua cultura. Vai tomar as armas dele. E nós vamos poder usar os canais de televisão, as rádios. Quantos querem? Nós vamos usar o Facebook, esses instrumentos todos, as ferramentas todas. Para dizer para essa geração, eu estou entrincheirado aqui, que nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos vencer, que Jesus já está voltando. Amém. Como é que está seu machado? Como é que está a luta que você está vivendo nesse dia de hoje? Você está cansado, querido? Tem hora que a gente cansa, a gente luta e não vê resultado. O machado serve. Eu quero terminar contando uma história de um cara que era um lenhador e ele vencia todos os campeonatos. Ninguém conseguia com ele. Já viram esses campeonatos de lenha? Tem no Canadá muito. E esse cara era a maior entidade de corte de lenha. Ninguém ganhava dele. E o cara falou, se você é seu discípulo, você vai me ensinar tudo que você sabe sobre. Ele já estava velhinho mesmo, você vai me ensinar tudo. A gente vai ter o último campeonato, depois eu vou me aposentar e você segue. E ele ensinou tudo pro cara. E eles foram para a última batalha. E de vez em quando, na batalha lá, o velhinho dava uma parada, tomava uma água. E o cara aproveitava. Ele parava de vez em quando, tomava uma água, desaparecia, voltava. No final, o velhinho venceu por uma tora. Uma! Aí ele falou, tem alguma coisa errada. Você não me ensinou tudo. Ele falou assim, de fato não. Quando eu dava aquela subida para beber água, eu afiava o machado. E eu não te ensinei a afiar machado durante as competições. E Eclesiastes 10:10 diz assim, ó, se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Essa história representa exatamente o princípio da Bíblia que está dizendo tem hora que você tem que descansar. E afiar o machado. E ganhar de Deus a capacidade de golpear com menos força, deixar que a força seja de Deus. Ele vai te dar um machado, mas é Ele quem quer usar a força. Você não tem a força necessária para represar esse arco e flecha, mas Ele tem. A força tem que ser de Deus. Quando a gente usa a nossa própria força exclusivamente, a gente cansa. E está cheio de cristão cansado. Lutando para converter fulano, lutando para permanecer fiel, lutando para conseguir implantar uma visão, um ministério, lutando para ter um casamento feliz, lutando para ter dinheiro, lutando. E ele usa as armas humanas, ele faz um curso, ele faz outro, ele trabalha em 3 turnos, ele trabalha de madrugada. E a Bíblia diz, aos meus eu dou enquanto dorme. Você dorme, eu faço todos eles. Deus tem essa capacidade de restaurar suas forças, afiar o seu machado. Cada dia você vê o jeito de afiar o seu machado. Amém. E diga, você precisa afiar o seu machado. Robertinha, Deus quer afiar o seu machado, minha filha. Lessa, Hans, vecino. Como se diz machado em espanhol? Machado. Machete. 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 Deus quer afiar tu machete. Para ser um homem
completo. Homem melhor. Zezinho, Silvaninha, cansamos muitas vezes, viu? Não deixe os gregos dominar a sua vida. Lá na escola está cheio de grego, viu? Nada. Não deixe. Não deixe a Grécia dominar a sua mente. Viu, queridos? Vamos ficar de pé. Apocalipse 3, 21 diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa manhã, mas Deus nos deu vários exemplos hoje de vitória, de gente que venceu. Eu fui muito inspirado por Matatias. Muito. Eu li essa história essa semana várias vezes. Porque foi um exemplo de um pai, de um chefe de família, que pegou seus filhos. Chega aqui pertinho. Eu não posso viver, sem ti eu não posso viver. Eu dependo de ti, preciso de ti. Sem ti eu não posso viver, sem ti eu não posso viver. Meu coração está em ti, sem ti eu não posso viver, sem ti eu não posso viver.